Quantos conhecem a história de Ana? Levante a sua mão. Baixa a mão. Quantos não conhecem a história de Ana? Pode levantar a mão, não tenha vergonha. Então essa história é muito linda. E alguns meses, eu acredito que uns 3 meses atrás, 2 meses atrás, o Senhor, numa das minhas manhãs lá com o Senhor, e eu já tinha lido não sei quantas vezes, mas é aquilo, você lê algumas passagens e num determinado momento você lê e parece que faz pum na sua frente. E o dia que fez esse pum na minha frente foi uma loucura, e o Senhor começou a ministrar muitas coisas na minha vida através dessa palavra. Pela determinação dela, pela ousadia dela, não se assustem que não é isso aqui tudo. Pela ousadia dela, pela determinação, pela fé dela, e o Senhor começou a ministrar a minha vida. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, e nós vamos ler alguns versículos, amém? Só que eu gostaria que quando nós estivéssemos lendo, você prestasse bem atenção na história. É uma história muito linda. E eu gostaria que você meditasse na história e fosse refletindo em cada versículo que nós vamos estar lendo. Todos encontraram? Eu não vou ler do primeiro, vou começar ali do segundo, porque o primeiro fala os nomes. Depois, você quiser, você que não conhece a história, pode ler em casa ali o primeiro. Eu vou começar no 2, que diz assim: Eucana tinha 2 esposas. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum. Aí eu ia dizer, fala em Ana, cadê a Ana? Mas ela está na escola? Na escolinha? Todos os anos, Eucana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era o seu amor por ela, ainda que o Senhor não a tivesse permitido gerar filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso tudo acontecia ano após ano. Isso tudo acontecia ano após ano. A dona Penina, pedra no sapato da coitadinha da Ana, humilhava ela porque ela não tinha filhos. E isso foi uma das coisas que o Senhor me ministrou. Eu imagino ela dizendo: o que tu quer? Tu não tem filho com ele. Ele pode te amar, mas tu não tem filho. Tu não consegue ter filhos. Eu imagino a indignação que ela ficava, a raiva que ela ficava, mesmo que ela era uma mulher temente a Deus, uma mulher que buscava o Senhor, mas ela devia ficar chateada ou triste por a dona Penina sempre cutucar ela, por ela não poder ter filhos. Seguindo lá, sempre que eles subiam à casa de Yahvé, o Senhor, a rival ofendia, e ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Então Eucana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que eu não valho para ti mais do que 10 filhos? Então, uma certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto: Ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho, homem, então prometo... Gente,
oração. Olha essa oração. Ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti, Yahvé, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Aqui não é como nós, mães, que ganhamos um filho e vemos e consagramos o nosso filho ao Senhor, e pegamos ele bem bonitinho e levamos para casa. Ana fez uma oração perigosíssima. Ela disse que ela daria, ela não tinha nenhum filho. Você está entendendo? Ela não tinha nenhum filho, ela não poderia ter filho. E ela foi ousada e disse: Senhor, se tu me deres um filho. Ela só não, ali na Bíblia não está escrito, mas eu imagino ela orando assim: Senhor, se tu me deres um filho para mim dar na cara da pedra no meu sapato, será que ela não fez isso? Eu te devolvo ele, Jesus, mas me dá um filho. E enquanto ela seguia em sua oração, na presença do Senhor, Eli observava os movimentos da sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som de sua voz. Eu imagino ela assim, num cantinho, e o sacerdote olhando. E quando ele olha, ele diz: mulher, até quando tu vai ficar aí amargurada e embriagada? A palavra de Deus fala que o sacerdote chegou para ela e disse: mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. E a coitada lá, orando e clamando e fazendo um voto ao Senhor. E vem o sacerdote e chama ela de bêbada. Eu não chegava pedra no sapato dela, perturbando ela todo o tempo. E vem o sacerdote e diz que ela está bêbada de tanto tomar vinho. E ela nem tinha feito isso. Entretanto, Ana lhe replicou com essas palavras: ó não, meu senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava isto sim a derramar minha alma diante do Senhor. Não julgueis a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo e até agora, pois estou muito triste e desesperada. Então ele lhe disse: vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ao que ela respondeu: glória a Deus. O sacerdote veio e liberou uma palavra profética sobre ela. Ele nem imaginava o que ela tinha orado. De certo, ela também disse: Jesus, agora já foi. Agora está feito. Já orei, o Senhor já ouviu e o profeta já disse que vai acontecer agora. Não tem mais volta. Mas eu creio que o Senhor conhecia o coração dela. Por isso que Ele permitiu e lhe deu esse presente. Aonde eu parei? Então ele lhe disse: vai-te na paz, o Deus de Israel te conceda o pedido que fizeste. Ao que ela respondeu: que a tua serva alcance graça diante de ti, e que penses sempre bem da minha pessoa. Em seguida Ana seguiu o seu caminho, comeu, e em seu rosto já não havia mais desalento. Bem cedo no dia seguinte, Eucana e toda a sua família levantaram-se, e depois de haverem adorado ao Senhor, retornaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua esposa Ana, e o Senhor lembrou-se dela, respondendo favoravelmente a sua oração. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, a quem chamou de Samuel, explicando: eu o roguei a Yahvé. Então, quando no ano seguinte Eucana subiu novamente com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana, porém, não foi com eles e justificou ao marido: não irei antes que o menino seja desmamado. Então eu o levarei
e será apresentado perante o Senhor, e ele morará ali para sempre. Replicou-lhe Eucana, seu marido: faze o que parecer, mulher, melhor. Ficai aqui com o menino até que o desmames. Tão somente realize o Senhor a sua palavra. Assim ficou ela em casa e criou o seu filho até que o desmamou. Ela devia curtir cada momento. Ela devia curtir cada tempo que ele mamava, porque ela sabia que ela ia ter que cumprir esse voto. Ela sabia que ela não poderia voltar atrás. Então, assim como a Val está lá com o Gabi, ela devia ficar todo o tempo com ele, acariciando. Cada vez que ela amamentava, de certo, ela pensava: quanto tempo ainda vai? Quanto tempo ainda eu vou ficar amamentando o meu filho? Porque varia de filho para filho. Tem crianças que mamam alguns meses, até 6 meses. O Ariel mamou até 2 anos e meio. Com muito esforço, muito jejum e oração, ele conseguiu se libertar. Glória a Deus. Mas eu sempre amei fazer isso. Se tem uma das coisas que eu tenho prazer e acho lindo, é ver uma mulher grávida e uma mãe amamentando. Para mim não existe. Não, existem outras coisas, mas para mim é maravilhoso quando eu vejo uma mãe amamentando. Então eu imagino que ela curtia cada momento, porque ela devia pensar: pode ser amanhã, pode ser daqui 15 dias, mas logo eu vou ter que entregar a ele, porque eu prometi ao Senhor e ele não é meu. Agora me ajude onde eu parei. Depois de desmamá-lo, assim ficou ela em casa e criou seu filho, até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, quando o menino ainda era pequenino, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma medida de farinha com cerca de 20 quilos e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino à presença de Eli. E ela lhe declarou: ah, meu senhor, tão certo como tu vives, meu senhor, eu sou a mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor. Naquela ocasião eu suplicava a Deus por esta criança, e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Por este motivo, agora eu, de minha parte, o entrego ao Senhor por toda a sua vida. Será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. Que idade tem teu bebê? Vai fazer 2 anos. A Bíblia não nos relata a idade exata de Samuel. E eu fui até a minha fonte em casa. Na verdade eu estava aqui na igreja, eu mandei um WhatsApp: amor, será que tem a ver a idade do novilho de 3 anos com a idade de Samuel? E passou 1 hora e nada, a minha mensagem visualizada. Eu digo: e aí? Mandei uma mensagem: tu vai responder ou não vai? Ele disse: não, amor, estou pesquisando. E eu: uau! Ele disse: eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado nesse detalhe. Eu digo: ô Espírito Santo, tu é lindo, porque foi tu que revelou. Então, pode ser que a criança que Samuel tinha 3 aninhos de idade, um pouquinho maior do que ele. Você sabe o que é isso? Bruna, Vanusa, pastora Sandra, Miri, Nelly, Michele, Ivete, as mamães. Você sabe o que é você ter que ir? Pena que não tem nenhum aqui para vir de mão dada comigo. E entregar, tá aqui. Daqui 1 ano eu vou voltar para ver ele. E vou trazer uma estola que diz? Túnica para ele vestir. Só daqui 1 ano. Mas durante esse 1 ano ele vai ficar aqui. Porque eles só subiam de ano em ano quando eles levavam o sacrifício para o Senhor. Gente, para e pensa aqui comigo. O que passou na cabeça de Samuel?
que passou na cabeça de Samuel? E agora? A minha mãe vai me deixar aqui com alguém que eu não conheço, estranho, e vai embora? Só que ele não imaginava no homem que ele ia se tornar. Ele não imaginava o porquê que Jesus tinha permitido esse, ou melhor, porquê que Deus tinha permitido isso. E sabe o que mais o Espírito Santo me disse? Deus permitiu ela engravidar porque o sacerdote Eli ia precisar de um companheiro. Uau, gente! Porque os filhos dele eram uns pervertidos. Os filhos de Eli faziam tudo ao contrário. E quando chegou na velhice de Eli, quem que estava lá para que ele nem enxergava mais? Estava lá o pequenininho que a mãe, taxada por embriagada, orou e disse: Deus, se tu me deres um filho, eu vou te dar ele. E ele se tornou um grande homem de Deus. E ele se tornou um grande homem de Deus. E a primeira vez que ele teve uma experiência de ouvir o Senhor, ele acordou na madrugada e a palavra de Deus diz que Samuel, ainda pequeno, ele ministrava. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso aqui que é lindo, ó. A oração dela, vou ler só um pedacinho. Então Ana proferiu esta oração: o meu coração exulta no Senhor por causa do que Ele fez. Eu ando de cabeça erguida, a minha boca se escancara de rir dos meus, da pedrinha no meu sapato. Aqui está dos meus inimigos. Pois me alegro na tua salvação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não existe outro lugar além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras altivas, nem brote dos vossos lábios a arrogância, pois o Senhor é Deus sapientíssimo. Cabe a Ele julgar tudo o que as pessoas fazem. E aqui vai, a oração dela é muito longa. Aqui fala dos filhos de Eli. Entretanto, os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, tampouco cumpriam corretamente os tradicionais deveres de sacerdotes. Eu queria ver aqui, 18. Samuel, entretanto, ainda era menino, ministrava diante do Senhor vestido de uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica. Ai, gente, coisa linda! Coisa linda! Todos os anos ela devia fazer a túnica mais linda para levar para ele. Ela devia trabalhar, de repente fazer alguns bordados. Mas ela sabia que ela ia lá ficar um tempinho com ele, já teria que voltar. Mas imagina a alegria no coração dela quando ela chegava no templo e via o seu filho pequeno e ainda ministrando a palavra de Deus. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele quando subia a Siló com o marido, para continuarem a oferecerem o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua esposa com as seguintes palavras: que Yahvé te dê outros filhos desta mulher, em lugar do filho que ela rogou e dedicou ao Senhor. E ela teve mais 5 filhos. E ela teve mais 5 filhos. Com certeza nenhum filho substitui outro. Mas ela, mesmo sabendo que era uma vez por ano, ela ia ver o filho dela de novo. E ele crescia em estatura e crescia servindo ao Senhor e ao lado de Eli. E como, voltando ao que eu estava dizendo, a primeira vez que ele teve a experiência de ouvir claramente a voz do Senhor foi quando ele estava deitado uma noite e ele ouviu Samuel. E ele acordou e foi até os aposentos de Eli e disse: eis-me aqui, Senhor. E ele disse: não te chamei, voltes a dormir. E ele volta a dormir. Foram 3 vezes, né?
Ele volta a dormir e de novo, Samuel. E ele levanta de novo, vai até os aposentos de Eli. Eis-me aqui, Senhor. Não te chamei, menino, volta a dormir. Deixa de perturbar meu sono e volta a dormir. Isso não está na Bíblia, mas a gente fica viajando quando lê a Bíblia. A gente fica imaginando, né, algumas coisinhas a mais. E ele voltava a dormir. Terceira vez de novo, Samuel. Ele levanta e vai até Eli e diz: eis-me aqui, Senhor. Aí Eli diz para ele: volta, e quando tu ouvires de novo, tu saberás que é o Senhor que está falando contigo. Então de novo ele ouviu aquela voz, e daí ele disse: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Então foi quando ele ouviu a voz do Senhor, e ele começou a conhecer aquela voz. E essa palavra me ensina muitas coisas. Me ensina que Ana foi uma mulher ousada. Me ensina que Ana fez um voto e ela cumpriu esse voto. Porque muitas vezes nós fizemos votos ao Senhor e nós não cumprimos. Às vezes nós esquecemos, com o passar do tempo, nós acabamos esquecendo. Às vezes nós estamos num culto onde muitas coisas acontecem, então nós viemos para frente, choramos, entregamos, prometemos, mas não cumprimos. E isso não agrada ao Senhor. Votos que não são cumpridos, não são, que você vai dizer: Senhor, está aqui. Esses votos não agradam ao Senhor. Quem sabe nessa noite você tem algo para entregar para Ele. Quem sabe nessa noite você precisa entregar o seu Samuel. E está difícil, muitas vezes é dolorido. Mas eu te digo, querido, eu acho que nenhuma entrega nossa é mais dolorida do que a entrega de Ana. Imagina, Dani, quando o Emanuel tiver com 3 aninhos e tu vir dizer: Senhor, está aqui, ele é teu. Mas tu deixar, virar as costas e deixar. Daqui 1 ano, tu vai e compra uma roupinha e traz de volta para ele. Então, com certeza, nada que nós tenhamos que entregar ao Senhor nessa noite. E cada um de nós sabe o que nós precisamos entregar. Cada um de nós sabe. Eu sei que você está aí agora e na sua mente está passando 1000 coisas. Às vezes é medo, às vezes é insegurança, às vezes é um complexo de inferioridade que você tem, de achar que você não é ninguém. Se você foi gerado à imagem e semelhança de Cristo, como você pode pensar que você não é ninguém? Como você pode pensar, como você tem a ousadia de pensar que você não é ninguém? Se você foi criado por Ele, você não veio do macaco. Se você foi criado pelo Senhor, como você tem a coragem de achar que você não é ninguém, que você não pode? Então nessa noite, eu tenho certeza que nós temos algo para entregar para o Senhor. Tantas coisas que eu botei aqui. Se você entregar o medo nessa noite, o Senhor vai colocar no lugar do medo a coragem. Amém? Se você entregar a timidez, o Senhor vai liberar, sabe o quê? Quem sabe? Ousadia. Se você entregar a insegurança, a segurança do Senhor virá sobre você. Se você entregar o seu tempo a Ele,
nós temos essa mania de dizer que não tem tempo. É verdade ou é mentira? Gente, 24 horas. E eu às vezes digo, meu Deus do céu, 24 horas é pouco. Olha, a criaturinha levanta às 8h30, 9 da manhã. Levanta mais cedo e vai orar. Né, Cris? Levanta às 5 da manhã e vai dar uma corridinha, malhar. E depois tira uns minutos para estar com o Senhor. Então nós falamos isso, né, Nelly? Sei. Duvido alguém que diga aqui que não. Que às vezes o tempo, falta tempo. Ah, eu não consigo, hoje eu corri tanto, eu não consegui nem ler 2 versículos da Bíblia. Então de repente é isso que nós precisamos entregar ao Senhor, o nosso tempo. E às vezes nós falamos, nosso tempo é ouro, né? Tempo é dinheiro. Preciso produzir. A atitude de Ana, como eu já falei antes, a atitude dela, o voto que ela fez, ela não imaginava o que o filho dela se tornaria. Ela não imaginava que ele seria um grande homem, ela não imaginava que ele cuidaria de Eli, depois seguiria sendo um grande homem de Deus. Ela não imaginava isso. E muitas vezes nós não imaginamos ou não sabemos o que vai acontecer quando nós entregamos algo para o Senhor. Às vezes, mágoas no nosso coração, precisamos perdoar, precisamos nos consertar com alguém, precisamos amar o nosso irmão com todos os seus defeitos, com todas as suas fraquezas, todos os seus erros, mas nós precisamos perdoar e amar, porque a palavra de Deus manda que nós precisamos amar quem? Nós precisamos amar os nossos inimigos. Precisamos amar aquele que fala mal de nós, aquele que nos joga pedra. Nós precisamos amar ele. Só que muitas vezes nós não conseguimos amar o nosso irmão. Mas muitas vezes nós conseguimos somente ver os defeitos do nosso irmão. Eu acredito que com tudo que Ana passou com a Penina, o nome dela já ajuda, né? Penina. Devia ser uma jararaca. Eu imagino que ela chegava para Ana e humilhava, para deixar ela a ponto de ficar amargurada, triste. E na verdade, ela provocava porque ela sabia que ele a amava muito. Que o amor dele era muito lindo por ela. E ela tinha dado filhos a ele, mas ele não amava ela. Então eu imagino que a indignação maior dela era isso. De provocar, de humilhar. Tu não pode dar filho, eu posso, o que adianta? Mas depois o Senhor recompensou ela pelo voto que ela fez, pelo voto que ela cumpriu. E deu mais 5 filhos. Então, a história de Ana me ministra muito. Por sua ousadia, por sua fé, pela sua coragem. E muitas vezes, as coisas não acontecem na nossa vida. Porque nos falta fé, porque nos falta coragem. E porque nos falta ousadia. Mas nessa noite eu queria dizer a você, se você identifica alguma desses itens que eu citei aqui, tenha certeza de uma coisa, querido, se você realmente entregar ao Senhor, mas entregar de coração, de repente não é nenhuma dessas coisas que eu falei, você sabe. Se realmente você entregar de coração, tenha certeza que algo o Senhor fará na sua vida.
De repente você está dando um passo para frente e 2 para trás. Um passo para frente e 2 para trás. Um passo para frente e 2 para trás. Aí você diz: Jesus, por que eu dou um passo para frente e 2 para trás? Por que eu não consigo seguir a minha caminhada para frente, mas eu dou um passo para frente e 2, 3 para trás? É porque nós precisamos entregar coisas para o Senhor. Às vezes nós falamos assim, ó: Deus, o meu coração te pertence. É mentira, querido. Você sabia que nós cantamos isso e é mentira? Não é verdade. Nós falamos que o nosso coração pertence ao Senhor, mas na hora de colocar em prática nós não colocamos. Não colocamos por quê, pastora? Porque nós murmuramos, porque nós não confiamos, porque nós não cremos que o novo tempo está vindo, porque nós não acreditamos que uma mudança de estação está vindo, porque nós não cremos que o deserto vai passar. Então nós dizemos: Senhor, meu coração te pertence, pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Meu coração te pertence. Nós cantamos e cantamos, mas a hora que o Senhor nos coloca na prova, nós murmuramos. Estou falando bobagem? Por que, Deus? O que eu fiz, Jesus? Por que eu tenho que passar isso? Por que eu tenho que passar isso, Senhor? Por que eu tenho que passar isso no meu casamento? Por que eu tenho que passar isso com a minha família? Por que eu tenho que passar isso com a minha mãe, com a minha sogra, com o meu funcionário de trabalho? Por que o meu marido foi embora e me deixou? Por que isso? Por que aquilo? E nós enchemos o Senhor de porquês. Nós enchemos o Senhor de perguntas. E é porque nós só cantamos: Deus, o meu coração te pertence. Mas nos momentos que o Senhor às vezes nos coloca à prova, porque Ele prova os filhos dele. No momento que o Senhor nos coloca à prova, aí nós entramos em parafuso. Aí complica tudo. Aí nós questionamos Deus. Aí nós falamos, aí nós choramos, aí nós batalhamos. E aí nós falamos que iríamos entregar, mas acabamos esquecendo e não entregamos nada. Então nessa noite, querido, não vou te desafio, mas eu te convido a ser ousado. Eu te convido a ser ousado, a dar um passo de fé nessa noite. Eu te convido a ser uma mulher corajosa. Você sabe o que você tem enfrentado, eu não sei. Eu não sei se é algo financeiro, se é algo sentimental, o que é, eu não sei. É você e Deus. Às vezes nós estamos tão cheios de coisa em nosso coração que nem mesmo o nosso esposo ou a nossa esposa sabe. Muitas vezes nós não temos coragem de falar, porque às vezes é difícil ouvir a verdade do marido ou ouvir a verdade da esposa. Então eu venho te dizer que essa é a noite. Eu venho lhe dizer que essa é a noite para você fazer um voto com o Senhor e entregar o seu Samuel nessa noite. Você pode entregar nessa noite e a Penina vai parar de lhe perturbar. A Penina vai parar de atormentar sua mente, dizendo: você não é nada, você não tem coragem, você tem medo, você não tem fé. A coisa vai seguir assim mesmo, não vai melhorar pela situação da economia, bababá, bababá. A tua mulher não vai mudar, vai continuar assim. Teu marido não vai mudar, vai continuar assim. E a Penina continua no seu
como a pedrinha no seu sapato. Mas nessa noite dê um basta. Nessa noite dê um basta. E faça um voto com o Senhor. Você sabe o que você precisa entregar. Você sabe qual o posicionamento que você precisa tomar. Cada vez que eu venho ministrar aqui, eu falo, porque quantos já estavam em algum culto que eu tinha ministrado? Quem é a primeira vez que me vê ministrar? Oi? Até tu, Brutus. O Marquito também? Ué? Mas também. Fazia um ano que eu não. E para mim estar aqui, eu sempre falo, foi uma entrega. E eu ainda tenho que entregar mais um pouco. Porque eu reluto para estar aqui. Por temor, por medo não mais. Mas antes era por medo. Antes era pelo medo, pela vergonha. E eu não conseguia. Para mim era o fim da picada dizer, tu vai pregar domingo que vem. E olha aqui, ó. Nem li o que eu tinha escrito. Que eu fiz com tanto amor e carinho. 3 meses trabalhando nele. Eu digo, Jesus, quando eu tiver coragem, tá aqui pronto. A arma tá na mão. Usei bem pouquinho. Porque eu consegui entregar. Mas ainda tenho coisas para entregar. Ainda tenho coisas para entregar. Tinha medo. Nossa, meu Deus. Eu ia pregar, eu não vou conseguir. Mas para a glória do Senhor Jesus eu venci. Para a glória dele eu venci. Já fui pregar lá em São Paulo. A Ana tá feliz da vida. A Ana foi lá no dia que eu estava ministrando. Para mim ter ido lá, gente, quando subi no avião, sozinha. Meu esposo me deixou no aeroporto e eu com a malinha. A próxima eu vou levar alguém para segurar minha malinha. Vai sobrar gente querendo ir. Eu vou levar a Fábio comigo. Deixa, João? Não, então eu levo vocês dois. Tá certo, João, isso mesmo. Se tu falasse que sim, eu ia brigar contigo. Muito bem. Isso aí. Quando eu subi no avião, já tinha viajado outras vezes, mas quando eu subi sozinha, sentei no avião, eu disse, uau! Eu tô indo para pregar em 3 igrejas. Sentei no avião, sentou um senhor do meu lado, começou a puxar conversa comigo. Eu digo, sai daqui, Penina. Começou a puxar conversa comigo, onde que eu ia, blá, 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 blá. E eu disse, eu sou pastora, estou indo ministrar em algumas igrejas em São Paulo. Eu acho que ele era maçom, porque ele se fechou, virou de lado, ficou assim para mim, o resto do voo. E eu falei, com um orgulhozinho santo no coração, para a glória de Jesus, eu sou pastora e eu estou indo pregar em São Paulo, ministrar em algumas igrejas. Quase só, eu tinha que ter falado, eu sou embaixadora do rei. Ele ia dizer, que rei? Eu digo, como assim que rei? Se só há um rei. Ah, por que eu não lembrei dessa fala na hora? A próxima, como que rei? Que rei? O rei Jesus, meu filho, aquele que morreu na cruz por você. Era capaz do avião cair? Meu Deus! Mas é isso aí. E por que tudo isso? Porque eu entreguei. Entreguei o maldito medo. Porque todas as coisas ruins são malditas, não são de Deus, querido. Tudo que nos deixa mal, tudo que nos deixa para baixo, não é de Deus, não é o Senhor que gera em nosso coração. Tudo que nos deixa negativo, desanimado, você tem que ter sabedoria e começar a entender.
quando você levanta, e você levanta já bufando, já chutando o balde. E o problema é que tem gente que levanta bufando e chutando o balde e já determina como vai ser o dia, né? O que vocês dois estão rindo aí? É porque eles gostam de ver eu ministrado. Eles dão risada de alegria, porque eles sabiam que eu era medrosinha, então eles ficam felizes. E eu fico mais feliz ainda de ter os meus pais aqui. Aí levanta e já determina o dia, não é? E hoje lascou. Hoje vou usar o Diego e a Bruna, que tem fábrica aqui. Hoje a produção não vai rolar. Fulano faltou serviço, não vai rolar. O Márcio, choveu. Já o portão que eu ia ter que colocar, olha aí, ó, pancadão de chuva. Vai ficar, já vou atrasar, o cliente já vai reclamar, já não vai dar certo. Aí o Tiaguinho levanta, meu Deus, tem que ir com chuva pro serviço hoje, hein? Aí a Rúbia levanta, vou ter que caminhar até ali 2 quadras, longe, vou ter que caminhar para ir pro serviço. Aleluia. Gente, é verdade, não é verdade? E assim nós fizemos. Aí a Tati levanta, meu Deus, tem que atravessar o centro, atravessar o arroio. Até chegar lá toda molhada. Então nós já levantamos assim. Mas nós temos que ter o discernimento. Nós botamos o pé fora da cama e já sentiu alguma coisa, o irmão já repreende. Tem que botar ele para correr. Aí nós temos que levantar e quando entender que algo está errado, se posicionar e dizer, Pai, como igreja, eu repreendo esse espírito nojento que vem para perturbar o meu dia, em nome de Jesus. Eu repreendo esse espírito de desânimo, espírito que vem para me deixar cabisbaixo, desanimado, e repreenda no nome de Jesus. E você vai ver como as coisas vão começar a caminhar diferente. E tem pessoas que se desanimam por pouca coisa. Por pouca coisa. Eu conversava essa semana com alguém e eu disse, nós temos que levantar as mãos para os céus, porque nós não temos ninguém doente, né? Às vezes a gente reclama por coisas pequenas. Não temos ninguém doente, ninguém enfermo. Nós temos o genro da Vani, não sei quantos lembram da Vani, congregou com nós, é prima da mãe, a nossa prima mais distante. E o genro dela, eu acredito que ele não deva ter 30 anos. E ele está no hospital. Os médicos já pediram para avisar a família que a qualquer momento ele pode partir. E eu digo, isso é triste. Isso é motivo às vezes para chorar e dizer, Deus, me faz entender isso tudo. Mas às vezes nós reclamamos por pouca coisa. Nós murmuramos por pouca coisa. Então nós precisamos entregar algumas coisinhas para que quando vinham as dificuldades, as lutas, nós venhamos saber nos posicionar em Deus. E realmente dizer, Senhor, o que eu faço? O que eu preciso fazer? Às vezes o Senhor vai nos falar, às vezes Ele não vai nos falar, e nós vamos ter que seguir em frente, caminhando, dia após dia, vencendo, matando os gigantes, os leões, que todos os dias nós temos